a preservação da casa de acordo com uma abordagem preventiva. Há, como a Ingrid falou, um desenvolvimento da conservação preventiva bem consolidado nos últimos 40 anos no campo dos bens móveis, né, sobretudo nos acervos documentais e bibliográficos. E a gente trouxe, então, desse conhecimento, dessa área, os princípios para trabalhar o edifício e o jardim de forma preventiva. A Casa de Rui Barbosa se localiza hoje numa região muito complexa, porque ela está a 600 metros do mar, né, ali que vocês estão vendo nesse mapa, esse roxinho é o terreno, numa área que está densamente ocupada, que é o bairro de Botafogo. É um tecido urbano muito plastificado, como eu costumo falar, né? E o jardim da casa, então, é um dos poucos terrenos naturais, e isso é para o bem e para o mal, né? Porque toda a umidade desse lugar, de alguma maneira, se concentra nesse terreno. Nós estamos diante de uma rua que tem um trânsito incrível, né? Então, problemas de vibração, de poluição atmosférica altíssimo, além de estarmos nas faldas do Morro Santa Marta, que é ocupado por uma das maiores favelas, que cria uma série de problemas para a drenagem superficial do bairro de Botafogo como um todo. Além disso, o bairro de Botafogo tem um problema por ter se originado, enfim, de uma fazenda, e tem aí uma dificuldade de esgotamento, que é toda a parte que vai para a Baía de Guanabara, que é o emissário submarino, que um dia funciona bem e outros nem tanto, né? Então a gente está aí no meio do fuzuê. Então, essa visão mais ampliada que a conservação preventiva traz dentro dessa proposta de diagnóstico que foi desenvolvido pelos DCI, a gente então começou a aplicar para tentar escolher de maneira mais sistemática e bem fundamentada o que fazer com essa casa e esse jardim já com quase 200 anos de idade. Pode passar. Então, isso, vocês sabem, né, que essa missão da casa é a preservação, por isso, então, a gente se debruça de maneira sistemática sobre esse tema. Pode passar, por favor. Essa é uma planta que mostra a situação do edifício. Aquela era a planta de localização, e essa é a situação do edifício no terreno. Então, essa parte mais roxa da frente, do lado esquerdo do desenho, é a construção histórica da meados do século XIX, e essa parte do fundo mais clarinha já é um acréscimo feito no terreno na década de 70. Então, a variedade desse patrimônio que eu acabei de mencionar está localizado nesse sítio, que tem em torno de 9.000 metros quadrados, né? Então, são 9.000 metros quadrados, mais as áreas construídas dos edifícios, tanto histórico quanto mais moderno. Pode passar. Então, é muito complicado lidar com a conservação preventiva, como a Ingrid estava conversando, porque, na realidade, você tem que tomar medidas para prevenir alguma coisa que ainda vai acontecer, não é? A partir de um diagnóstico experimentado, o que você está tentando é mitigar os danos e mitigar as ameaças à preservação desse conjunto. Mas como o seu conjunto tem um automóvel bens, a primeira Constituição republicana manuscrita, uma lixia plantada pelo Rui Barbosa, uma casa do século XIX, uma biblioteca dentro de uma casa do século XIX, um jardim histórico e ainda objetos pessoais, e toda a parte que é imaterial e que pertence a esse patrono, é muito difícil tomar essa decisão, né? Por onde começar? O que é mais importante? É mais importante, por exemplo, fazer uma correção na cobertura do edifício antigo, ou instalar um sistema de incêndio e prevenção e combate a pânico no edifício novo, onde está guardado o acervo? Como tomar essa decisão? Como comparar maçã com banana? Né? Porque, na realidade, são essas as decisões que a gente precisa tomar no campo da gestão da preservação. Então, falando um pouco, né, sobre a questão da conservação preventiva, a gente tem a certeza de que essa é a melhor maneira
de lidar com a preservação do patrimônio, e nós não estamos sozinhas nesse nosso entendimento, né? Hoje de manhã eu dei uma aula para os meus alunos no mestrado não sei o nome, lá da Fiocruz, que são tantos cursos que eu não consigo decorar. E falava justamente que eu não estou mal acompanhada, né? Eu estou acompanhada do Cesare Branch, estou acompanhada do John Ruskin, estou acompanhada de uma série de teóricos desse campo, não é, que explicam e que escrevem, e que isso está documentado e está normatizado como sendo realmente a ação imperativa em relação à preservação do patrimônio, né? E ainda que isso esteja muito claro em todos os documentos que tratam desse assunto, isso ainda não chegou de maneira sistemática no Brasil, no gerenciamento da preservação nas nossas instituições. A gente não tem um código, a gente não tem uma norma, a gente não tem uma legislação, e as pessoas que tentam trabalhar com isso encontram inúmeras barreiras, tanto os técnicos quanto os gestores, porque primeiro é muito difícil explicar, segundo, a gente só faz aquilo que a gente é obrigado a fazer, né? Então isso não ser uma legislação fica parecendo até que você está querendo inventar moda para tirar dinheiro de um lugar e botar no outro, né? Porque a gente vive uma sociedade muito complexa no que se refere a esse conhecimento de preservação que é muito pulverizado. Sobretudo por quê? Porque os resultados da conservação preventiva eles não são imediatos. Você não tem uma festa de inauguração de um sistema de drenagem num jardim. Ninguém vai lá para ver o cano embaixo da terra. Vai? Não, ninguém vai. Que festa é essa? Como é que é assim? Vai ter um negócio do submarino para a pessoa olhar que você realmente colocou esses canos. Quer dizer, então você não tem nenhum glamour, né? A face menos glamourosa da preservação. Todo mundo acha super bacana inaugurar a restauração do Teatro Municipal, ver aquela águia dourada lá, né? Isso é super legal. Entretanto, se essa águia não tiver uma conservação, daqui a pouco vai ter que restaurar de novo e daqui a pouco não vai mais ser a águia, né? Isso é uma questão que a gente tem sempre debatido. Pode passar. E por isso, com esse plano que a gente desenvolveu na Casa Rui, foi justamente no sentido de tentar aliar os técnicos aos gestores num esforço coletivo de planejamento de longo prazo daquilo que era preciso fazer. E demos muita sorte, porque conseguimos, na medida do possível, muitos bons resultados, né? E a equipe do museu, sobretudo, foi muito parceira nesse processo e à medida que as intervenções eram feitas e tínhamos, então, bons resultados, né? Então, a gente está, nesse momento, tentando sistematizar as nossas experiências, até para poder criar um referencial metodológico para outros museus casas, mas temos aí já um caminho bem sucedido de trabalho nesse sentido. Bom, os nossos trabalhos têm, vamos dizer assim, incentivado e se transformado em instrumentos didáticos para o trabalho em outras instituições, né? Temos parcerias com a Fiocruz, com o MAST, de pesquisa nesse campo, temos dado cursos, orientado alunos, enfim, a gente está tentando também fazer essa divulgação. Pode passar? E aqui eu vou dar alguns exemplos das nossas pesquisas e dos resultados que a gente tem alcançado, né? A conservação preventiva ela depende de uma documentação muito correta e muito precisa do bem, né? Você precisa saber o estado de conservação antes de você fazer a sua intervenção, mas, como a Ingrid falou, o próprio diagnóstico tem que ser um documento ao qual você possa ter acesso num segundo momento para até avaliar se as intervenções realizadas, se as propostas de prevenção foram bem sucedidas. Então, esse é um exemplo, a gente está com todo um material
da Casa Rui, toda a parte de superfície, azulejos, ladrilhos, forros de estuque, pinturas decorativas, tudo nessas fichinhas planilhadas, pode passar. Fizemos recentemente uma reforma, uma restauração nas fachadas, que decorreu de uma pesquisa que durou uma década, sobre a utilização de argamassas à base de cimento e cal, e em que a gente fez uma série de convênios, inclusive com instituições internacionais, como é o caso do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, pode passar. Fizemos esse trabalho muito grande de conservação das coberturas e depois, pode passar, um outro trabalho enorme, que também todos esses não teve, como vocês podem imaginar, festa de inauguração, né? Ninguém ia subir no telhado, assim, enfiar dentro do buraco na terra. Esse foi um trabalho de drenagem dos jardins, que é uma coisa que a gente fez em 2007, que é absolutamente fundamental para hoje a gente estar com o jardim do jeito que está, porque a gente fez essa drenagem em 2007, a gente resolveu um problema de acúmulo de água no terreno, e em 2016 a gente fez a restauração do jardim, né? E a restauração da fachada. Então todo um problema que havia desse que eu mostrei, que é o único lugar no bairro que tem um terreno que não é plastificado, que a água ficava ali de uma certa maneira acumulada, a gente conseguiu resolver em 10 anos, né? Fez a drenagem, esperou 10 anos e aí pôde hoje ter esses resultados que a gente está tendo, que vocês já devem ter visto. Pode passar. Trabalhamos também com esses lixos, né? Essa questão dos térmitas, pode passar. E em 2004, a gente fez um convênio com o Gap Conservation Institute e fizemos um sistema de controle ambiental na Biblioteca do Rui, que era um sistema que controlava a temperatura e a umidade e melhorava as condições de ventilação, garantindo conforto ao visitante, que é um trabalho também que já foi muito apresentado e já foi muito discutido, debatido, e que é uma intervenção que melhorou muito as condições da biblioteca e, sobretudo, acabou com a discussão onde vamos colocar o livro do Rui Barbosa, né? Porque havia, assim, uma corrente que queria tirar os livros da casa e outra corrente que queria colocar o ar-condicionado tradicional na casa. Então isso resolveu o problema de conservação dos livros e de preservação do edifício, uma vez que o ar-condicionado tradicional poderia trazer grandes problemas. Essa é uma medida de conservação preventiva, pode passar. Bom, e aí nós nos deparamos com essa questão mais ampla, para além do museu e para além dessa nossa capacidade instalada, né? Arquiteto, conservador, arquivista, bibliotecário, como é que agora a gente ia tratar os riscos que afetam a preservação desse patrimônio de uma forma mais consistente e sistemática sobre questões que não estão na nossa competência, né? E para isso, então, nós tivemos a oportunidade de implantar um plano de gerenciamento de riscos em 2010, que terminou em 2011, e é a partir desse plano que agora as ações de preservação da casa mais macro estão sendo definidas, né? Então, o gerenciamento de riscos é uma ferramenta utilizada em vários ramos do conhecimento, na engenharia, na medicina, em relação ao clima, em relação à possibilidade do avião cair, ou, enfim, você ter uma infestação numa colônia de aves e tudo. Mas há uns 15 anos, talvez 20, essa metodologia passa a ser adaptada para lidar com o campo da conservação preventiva de maneira mais informada, né? O Instituto Canadense de Conservação, o ICRON, e a Agência Holandesa de Patrimônio fazem uma espécie de aliança e desenvolvem uma metodologia que é conhecida hoje em dia como Sistema ABC,
para cálculo da magnitude do risco, de maneira que você tenha um material assim mais confiável para tomar a decisão em relação à preservação. Tá? Pode passar. Essa metodologia, então, é considerada um instrumento de gestão eficaz, sobretudo quando a área técnica da preservação tem que lidar com a área administrativa da preservação, né? Você tem números, depois eu vou dar exemplos disso. Tá? Permite uma visão abrangente e simultânea de vários tipos de riscos, porque a gente, por mais que eu queira e que eu tenha vontade de lidar com os riscos que afetam o patrimônio documental, eu estou mais preocupada com o telhado, não é? Assim como quem trabalha com os documentos não vai conseguir olhar que a janela está quebrada. Então, essas questões que estão para além das capacidades instaladas, essa metodologia nos ajuda, né? Nos ajuda a definir prioridades, alocar recursos, talvez propor estratégias sustentáveis, isso ainda é um capítulo que a gente precisa sistematizar, mas é um trabalho que é feito com muita transparência, depende da colaboração e, no nosso caso, incentivou também o desenvolvimento de várias pesquisas nesse campo. Pode passar. Então, fizemos uma equipe que contou com a consultoria do José Luiz Pedersoli Júnior, que é um engenheiro químico brasileiro, que trabalhou 100 anos no IPRO e participou com o Stefan Mikowski no Instituto Canadense de Conservação no desenvolvimento dessa metodologia, né, desse método do ABC. E o Centro de Memória e Informação, onde fica o arquivo, o museu, a biblioteca, o setor de preservação e o núcleo de preservação arquitetônica, formou então uma equipe multidisciplinar, contando com os nossos bolsistas, que a gente tem um programa de bolsa que também você já deve ter ouvido falar. Pode passar. Bom, e essa ação, ela tinha assim várias